Meu nome é Mário Juruena, eu sou professor aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, e também professor convidado do Instituto de Psiquiatria do King's College em Londres. E é um prazer estar falando com você sobre um importante tema do diagnóstico da fadiga e o tratamento da depressão. A gente vem desenvolvendo alguns projetos na área de depressão e na área ligada à depressão atípica, que é um dos subtipos de depressão onde os indivíduos apresentam maior predisposição a terem queixas de fadiga, de cansaço, de falta de energia, né, de perda de interesse por uma série de situações, e ao mesmo tempo são aqueles indivíduos que apresentam compulsão por doces e carboidratos. Passam comendo o dia inteiro pizzas, substâncias calóricas. Estou vendo os colegas que vieram de São Paulo pensando em tomar um chopp. Esse paciente passa o dia inteiro comendo coisas calóricas e com muito sono, sem energia. Nesse sentido, a gente vê que esses pacientes acabam tendo uma cronicidade muito grande. Então, a fadiga acaba sendo estudada nos nossos projetos de pesquisa aqui, em colaboração com o King's College em Londres, na relação com a depressão atípica, diferenciada do subtipo de depressão melancólica, onde o indivíduo tem perda de apetite, anorexia e insônia, né? Mas também muitas vezes apresentam um retardo psicomotor muito significativo, uma pilha fraca, uma letargia. Então a gente vê que esse sintoma da fadiga ele é transnosológico, ele acaba migrando de um subtipo para o outro, né? Nossos estudos têm relacionado também isso com o eixo hormonal, o eixo hipotálamo, hipófise, glândula suprarrenal, e com a relação de história de vida desses pacientes, a história de terem sofrido ao longo da sua vida, na infância e na adolescência, traumas, maltrato, abusos, negligências, situações de estresse grave, estresse precoce no seu desenvolvimento. Esses indivíduos que sofrem esse tipo de situação na infância e na adolescência predispõem a ter quadros mais graves, mais recorrentes, com mais sintomas nessa linha também da fadiga, da depressão atípica e melancólica. A gente tem visto realmente que a depressão é uma doença muito incapacitante na prática clínica. Os estudos mostram o impacto da depressão, tirando dias de vida, de saúde, de lazer, de trabalho, de pessoas que sofrem desse quadro extremamente incapacitante. Entre os diversos sintomas que compõem o quadro depressivo, já conhecido por a maioria de vocês, colegas que trabalham na área, os sintomas de tristeza, de perda de interesse, de anedonia, associado a vários sintomas vegetativos como alteração no sono, no apetite, na psicomotricidade, na concentração, na culpa que o indivíduo apresenta, muitas vezes levando até ideias de suicídio. Um dos sintomas que é pouco explorado é o sintoma de fadiga, de falta de energia que um paciente depressivo apresenta. A gente vê claramente que esse tipo de sintoma acaba acarretando muitas vezes uma recaída, ou que a gente chama de um sintoma residual bastante frequente na prática clínica. Está sendo distribuído nacionalmente um artigo muito importante, escrito pelos colegas de Harvard, principalmente o colega Maurício Fava, um dos principais autores desse trabalho, onde se destaca a importância do diagnóstico da fadiga residual para esse tratamento. Então, a ideia é a gente poder comentar um pouco e explorar esse sintoma da fadiga como algo que realmente impacta na produtividade. Um paciente depressivo com fadiga, com falta de energia, não consegue realizar suas atividades mais básicas, mais rotineiras no seu dia a dia. Não consegue exercer suas atividades profissionais, não consegue se relacionar afetivamente com seus familiares, não consegue buscar o lazer. Então, toda essa perda de energia que ele apresenta num quadro de fadiga é algo que predispõe às inúmeras recorrências e incapacitação do quadro.
A gente tem que ter bem claro que a fadiga ela é extremamente frequente nesses pacientes que apresentam um quadro depressivo. A gente vai ver muitas vezes que os pacientes melhoram de muitos outros sintomas associados ao quadro depressivo, acabam até melhorando o interesse, saem dos quadros de tristeza, mas ainda persistem com cansaço, com falta de energia, que a gente chama de fadiga residual. Falva e colaboradores nesse artigo escrevem de uma maneira muito clara como que, desenvolvendo um questionário específico para detectar esse quadro de fadiga, detectaram que cerca de 85% dos pacientes que respondem parcialmente ao tratamento mantêm sintomas de fadiga residual. E se a gente for buscar aqueles que melhoram totalmente do quadro depressivo, remitem o quadro, atingem a remissão da depressão, esses índices ainda são maiores. A gente vai ver que 91% deles vão ainda apresentar algum sintoma de fadiga residual, mostrando que provavelmente o tratamento mais frequente utilizado na prática clínica, que é o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tem como um dos efeitos adversos mais frequentes essa fadiga, essa anedonia, esse quadro residual de falta de energia que esses pacientes apresentam. Então é um quadro bastante frequente e pouco valorizado na prática clínica, daí a importância desse artigo que nós estamos trazendo até vocês. Um conceito importante desenvolvido recentemente pelo professor David Nutt, com o qual eu tive o prazer de trabalhar em Londres, ele desenvolve o conceito de afeto positivo dos quadros depressivos e afeto negativo. No afeto positivo, nós temos principalmente aqueles sintomas ligados ao prazer, à motivação, à energia, interesse. E o depressivo perde esse interesse, perde esse prazer, perde essa energia. Se conhece já nos circuitos cerebrais, através de vários estudos neuroquímicos de neuroimagem, que o afeto positivo ele é modulado muito por circuitos de noradrenalina e de dopamina. Por um outro lado, já mais conhecido há mais tempo, o afeto negativo do paciente depressivo, ou seja, aquela ideia de culpa, a irritabilidade que ele apresenta facilmente, o isolamento social, o medo, a própria ansiedade, são modulados por circuitos serotonérgicos. Sendo muito importante nesse sentido a gente poder abordar os dois tipos de afeto que didaticamente David Nutt propôs um artigo muito importante de 2007 que ele publicou no Journal of Psychopharmacology. E a gente vê que a maioria dos antidepressivos seletivos da serotonina, ou mesmo só os seletivos noradrenérgicos, eles acabam não modulando esses principais circuitos para integrar o afeto positivo e restabelecer o afeto negativo que o paciente depressivo apresenta. Nesse sentido que a gente vê a importância de poder tratar o paciente como um todo, integrando essas diferentes vias para recuperar esse quadro. Dentro do afeto positivo, nós temos essa questão da energia, da disposição, que o paciente depressivo perde esse afeto, perde essa capacidade, perde essa energia e desenvolve aquilo que tem sido tão estudado e que esse artigo traz de maneira tão rica, que é a fadiga, essa perda de energia, esse cansaço, mesmo aos mínimos esforços. Em relação à terapêutica, se a gente tem esses dois afetos, o afeto positivo, modulado principalmente pela dopamina e pela noradrenalina, nós temos que usar um medicamento que module esses dois principais neurotransmissores para que o indivíduo continue tendo energia, continue tendo interesse, saia dos sintomas de tristeza, de anedonia. Por outro lado, temos o afeto negativo. O afeto negativo é modulado principalmente pela serotonina, mas também pela noradrenalina, que é um outro neurotransmissor que compõe essa interface do afeto positivo com o afeto negativo. Então, se a gente pensar nesse sentido, os fármacos que agem na dopamina e também na noradrenalina seriam aqueles que integrariam melhor os dois grupos de sintomas do afeto, tanto positivo quanto negativo.
E aí a gente vê que fármacos como a bupropiona, por exemplo, acabam estimulando esses dois subtipos de circuitos, né, noradrenérgicos e serotonérgicos, melhorando o afeto desses pacientes do ponto de vista positivo ou negativo. E isso restabelece muitas vezes o quadro e previne as recaídas, porque o que a gente tem visto na prática é que esses pacientes com sintomas residuais, né, que mantêm alguns sintomas, têm alguma melhora, mas mantêm alguns sintomas, são aqueles que tendem maior a recaída, com maior recorrência dos quadros, né? Como eu estava colocando, a questão dos sintomas residuais que se mantêm após um tratamento no tempo adequado, na dose de medicamento adequado, associado à psicoterapia, muitas vezes, esses pacientes melhoram da maioria dos sintomas. Se a gente for usar escalas, vamos observar que houve uma resposta significativa a esses quadros, muitas vezes até pacientes atingem a remissão, mas alguns desses pacientes, mesmo muito melhores, mantêm sintomas residuais. E dos sintomas residuais, como nós falamos, um dos mais frequentes pelo menos, é o da fadiga. Essa perda de energia, perda de capacidade, perda de produtividade, que gera uma incapacitação em alguma esfera da capacidade que o indivíduo tem de desenvolver suas atividades diárias, rotineiras. E para avaliar isso, muitas vezes os instrumentos que nós temos mais disponíveis, além da própria entrevista que o médico vai fazer, ele vai ter muitas vezes alguns instrumentos que vão realmente monitorizar isso de uma maneira mais criteriosa, mais psicométrica. A escala de Hamilton é limitada para avaliar esse tipo de sintoma. A escala de Montgomery-Åsberg para depressão também tem uma limitação importante. Tem algumas escalas que são mais recentes, como o PHQ-9, que conseguem de alguma maneira monitorizar a sintomatologia da fadiga residual de uma maneira mais objetiva. Um outro instrumento interessante, que é aí de autorrelato do paciente, seria um autorrelato de sintomatologia depressiva, que vai abordar especificamente sintomas da ordem da fadiga e observar se esse paciente vem evoluindo ou não em relação a essa sintomatologia. Como a gente estava colocando, em relação a esse tema da fadiga residual, há necessidade de se abordar os sistemas noradrenérgicos e dopaminérgicos. Nessa situação, o sistema noradrenérgico ele também é muitas vezes estimulado pelas medicações seletivas da serotonina, mas de uma maneira muito fraca, um predomínio cada vez mais seletivo dos fármacos mais recentes do sistema serotonérgico. E nesse sentido, a gente não estaria abordando diretamente os sintomas de fadiga, de falta de energia, que precisariam de um estímulo noradrenérgico e dopaminérgico. E aí a bupropiona mostra uma eficácia, ao contrário dos seletivos da serotonina. Poderiam se usar também os fármacos duais, os antidepressivos duais, que vão ter um estímulo serotonérgico e dopaminérgico, e serotonérgico e noradrenérgico principalmente, dopaminérgico muito pequeno. Então ficaríamos também com uma certa limitação se formos usar os duais para tratar esses sintomas, né? Então a preferência ainda mais para os fármacos que abordam a questão da dopamina e da noradrenalina. Os desafios que nós temos na prática clínica para tratar os quadros depressivos são realmente importantes, e a depressão ela é a doença mais incapacitante de todas as doenças médicas, né? E em países em desenvolvimento vai se tornar em breve a mais incapacitante, se ainda não é. Nesse sentido, a gente tem que buscar tratamentos mais eficazes que melhorem a inserção social desse paciente. E reconhecer, muitas vezes, que alguns medicamentos, apesar de ajudarem a melhorar alguns sintomas, mantêm sintomas residuais que propiciam as recaídas e as recorrências do paciente depressivo. Os inibidores seletivos da serotonina, por exemplo, permitem que muitos pacientes mantenham uma série de sintomas residuais. 40% dos pacientes depressivos tratados com inibidores seletivos da recaptação de serotonina apresentam fadiga como um dos sintomas residuais.
Alterações no sono são bastante frequentes, que como consequência disso também vão dar cansaço, fadiga, falta de energia no dia seguinte. Então você poder tratar de uma maneira eficaz esses pacientes para prevenir esses sintomas residuais, você está prevenindo a recaída, prevenindo a recorrência. Mas mais do que isso, nós temos um ponto importante na hora de escolhermos o tratamento para tratar esse paciente com depressão recorrente, com fadiga, com falta de energia. Esse deve ser um tema que deve nortear a nossa escolha, porque é um dos sintomas mais frequentes na prática e um dos que predispõe e prediz uma recaída. Além deles, nós temos outros 2 sintomas que são importantes, que é o ganho de peso e a disfunção sexual. O ganho de peso, sem dúvida, é um dos sintomas mais frequentes no tratamento de pacientes depressivos. A gente vê que a maioria dos medicamentos vai predispor a algum ganho de peso nesses pacientes. Se optar por medicamentos que vão ser mais eficazes, vão melhorar a fadiga, não vão ser significativamente importantes para aumentar o peso desse paciente que vai ter que usar essa medicação cronicamente por um longo período, deve ser uma das escolhas que nós devemos ter. Uma outra medicação que diminui muito a adesão ao tratamento são as medicações que levam à disfunção sexual. O paciente vai ter que usar medicações a médio e longo prazo para tratar sua depressão. Se a medicação acarretar, além do ganho de peso, além de induzir fadiga, levar à disfunção sexual, dificuldade de atingir o orgasmo, retardo na ejaculação, perda da libido, sem dúvida que você vai ter um paciente que vai, de alguma maneira, não aderir ao tratamento como poderia e deveria. Um dos grandes desafios que nós temos para tratar os quadros depressivos é termos como horizonte, como objetivo final, a remissão dos sintomas. Muitas vezes pacientes, familiares, alunos me perguntam: a depressão é possível de ser tratada e o indivíduo atingir uma remissão dos sintomas? Eu digo que sem dúvida que muitos pacientes podem atingir a remissão dos sintomas. E esse deve ser o nosso objetivo em todos os pacientes, apesar de alguns a gente não conseguir atingir a remissão. Principalmente aqueles que apresentam sintomas residuais, que mantêm sintomas ao longo dos seus tratamentos e a gente não otimiza o tratamento farmacológico, por exemplo. Então, aqueles pacientes, como a gente vem conversando, que mantêm sintomas residuais na esfera da energia, da fadiga, do cansaço, do sono, esses indivíduos, sem dúvida, que vão ter uma maior predisposição de recaída e de recorrência. Então, tratar objetivamente, e de alguma maneira a gente tem visto que na prática clínica, alunos nossos, residentes, médicos mais em início de profissão e às vezes muitos colegas que têm uma experiência bastante grande, não valorizam a questão da fadiga e da perda de energia. E poder abordar isso de uma maneira direta, com fármaco que estimule a noradrenalina, que estimule também a dopamina, dando mais ânimo, mais disposição, mais energia, e com isso diminuindo os sintomas residuais de fadiga, nós certamente estaremos prevenindo recaídas e recorrências nesses pacientes. Sem dúvida que a gente não deve deixar de levar em conta que esses pacientes vão se beneficiar de abordagens integradas, como abordagens psicoterápicas que possam de alguma maneira ajudar eles a se reestruturar. Psicoterapias cognitivas, interpessoais, têm várias evidências que isso ajuda realmente o indivíduo a mudar a sua percepção sobre o seu cansaço, sobre a sua fadiga. E na prática, atividade física, exercícios físicos, são fundamentais também para que o paciente possa estimular toda a sua circuitaria noradrenérgica e dopaminérgica, estimulando o sistema cardiovascular, o sistema nervoso central, a poder reabilitar essa disfunção que existe e, com isso, a abordar diretamente esses sintomas ligados à fadiga, melhorando o quadro depressivo. Sem dúvida que é um tratamento a médio e longo prazo, não é um tratamento a curto prazo que nós vamos reverter esses sintomas. É importante que o paciente persista, que haja um vínculo entre o profissional, o paciente e a sua família, para que ele persista no tratamento, previna as recaídas, aborde a maioria dos sintomas que não foram resolvidos e, com isso, tenha uma boa evolução do seu quadro. E é isso que a gente espera ter transmitido para vocês, que vocês possam levar aos seus pacientes e às suas famílias uma maior evolução, uma melhor evolução
uma menor recaída nesse quadro tão incapacitante que são os quadros depressivos associados à fadiga. Eu gostaria então de agradecer à GSK a oportunidade de estar trazendo essas informações e trocando essas experiências sobre a importância do diagnóstico da fadiga no tratamento do transtorno depressivo maior. A GSK está trazendo um material muito rico que certamente vai propiciar a todos um maior conhecimento sobre o tema. Muito obrigado.